Isso aqui é o análogo, isso aqui ele pode chamar de algumas coisas. Isso aqui é como se fosse a frequência espacial também, certo? Frequência angular espacial. Ou seja, a gente vai ver já isso aí, tá? Que é comprimento menos 1, né? A frequência é radianos por metro, né? Certo? É 2π sobre lambda. 1 sobre lambda depende, é para espectroscopista, tá certo? Aqui é 2π sobre lambda. O ômega, por exemplo, né, é a frequência angular, né? 2π sobre t, né? Casinho e casão, né? É porque um tem 2π, outro não. Então é o mesmo significado aqui, tá certo? A gente vai ver já. Mas isso aqui é o número de onda, tem a mesma unidade, é metro a menos 1, que é tempo a menos 1, é parecido, tá certo? Bom, então a equação da onda, para qualquer componente, eu poderia escrever assim, né? Usando aquele campo vetorial, aqueles 6 componentes, né? 3 de E, 3 de H, certo? Um fasor com 6 componentes. Então teria essa equação aqui, certo? Igual a zero, né? Então veja, no caso, suponha que a gente possa representar, né? Vamos representar assim, coordenadas cartesianas, a solução mais simples para esse problema, certo? Vamos voltar para o nosso psimeno, né? Aqui eu estou usando a letra redonda, né? Vou usar essa função aqui, φ. Suponha que a nossa onda, né? Uma das componentes do campo seja uma função de 3 variáveis. O tempo, né? Já sabemos que a dependência é harmônica, né? E vamos admitir que seja expressa no produto das funções, tá certo? Que soluções nós obtemos nesse caso aqui? É um tipo de solução que a gente pode obter para a equação da onda, né? Essa equação, especificamente, é diferente da equação da onda. A equação da onda tem derivada no tempo. Essa equação aqui é chamada de equação de Helmholtz. Então, qual é a solução da equação de Helmholtz para essa hipótese da função de onda aí, certo? Então, o laplaciano de φ, né? É d2 dx2, né? Mais d2 dy2 mais d2 dz2 aplicado a φ. Se eu uso essa fórmula, né? Então a derivada só vai derivar só um termo só, né? Isso vai dar GH, no caso, né? D2F dx2, né? Mais FH D2G dy2, seu laplaciano, né? Mais FG D2H dz2, né? E vai ficar mais K2, né? Número de onda ao quadrado, FGH igual a zero, né? E se divide por FGH, a gente tem soma de termos, né? Vocês já viram isso algumas vezes, alguns de vocês, né? Vai ficar com 1 sobre F, né? D2F dx2 mais assim por diante, né? 1 sobre G D2G dy2 mais 1 sobre H, né? D2H dz2 mais K2 igual a zero, quer dizer, né? Aquela velha técnica de separação de variáveis, né? Cada termo depende de uma variável só, essa variável são independentes, só pode ser essa combinação dando zero se cada termo desse for uma constante, certo? Tá? Então isso aqui eu vou chamar de, para dar zero, isso aqui é um positivo, né? Esse número é real, tá certo? Então eu vou chamar isso aqui de menos um termo, menos kx ao quadrado, né? Menos ky ao quadrado, e aqui de menos kz ao quadrado. Todos os números reais, no caso, tá certo? Então você vai ter aí, ou seja, com a imposição que K2 seja a soma dos casos ao quadrado, né? Certo?
Então você tem três equações diferenciais, né? Uma delas, vamos olhar só para a função f, tá certo? No caso, né? d2f dx2 mais kx ao quadrado f, né? Igual a zero. Vamos usar funções complexas para representar essa de forma mais simples, né? Então, f é da forma exponencial de mais ou menos j kx x, né? Certo? Mesma coisa para as outras funções, né? Vão ser exponenciais complexos, né? Ou seja, em geral, certo? Eu vou ter combinações desse tipo, ou seja, a minha função φ pode ser escrita assim, né? Exponencial mais ou menos j kx x vezes g, né? Que é exponencial de mais ou menos j ky y, né? Mais ou menos jkzz. Vamos olhar especificamente uma solução que representa todas essas, certo? A gente vai definir um vetor, né? O vetor k, chamar o vetor de onda, certo? Componentes kx, ky, kz, né? Cartesianas, certo? E o vetor posição, né? Componente x, y, z, certo? Então, se eu pegar só o sinal positivo, por exemplo, né? E colocar os sinais vão ser colocados nos parâmetros k, certo? Então, eu tenho todas as situações possíveis. Posso mudar o sinal de onda, eu tenho outra solução e assim por diante, né? Então, essa exponencial, tá certo? Que a gente está vendo ali, vai ser escrita assim, exponencial de menos, vou pegar um caso específico, tá certo? O sinal negativo, aliás, né? Vou pegar o sinal negativo, que lá em física a pessoa pega o sinal positivo, a gente pega o negativo, tá certo? Para representar uma onda que se propaga no sentido de k. Então aqui vai jk escalar x. Isso é um tipo de solução, certo? Né? Então, cada componente do campo E ou H é uma função desse tipo aí. Tá? Então, uma solução geral para o campo E, por exemplo, é algo do tipo E igual a três componentes, tá certo? A, B, C, né? Cada componente é uma solução desse tipo aqui, né? Exponencial de menos J, produto escalar de K com X. Né? Tá? Então, a solução geral aí, né? Ou seja, esse aqui é um vetor é zero, certo? E você teria a solução para E. Né? Um vetor constante e a parte espacial variando de forma harmônica, digamos assim, né? Certo? Observe, né? Ômega t no tempo, né? Frequência angular no tempo e o parâmetro tempo. Aqui vai ser frequência angular espacial, o parâmetro que é coordenado, certo? Não tempo, né? Coordenado espacial. Muito bem, aí você tem a solução para E, né? H pode ser obtido dessa equação aqui, né? Rotacional de E. Posso calcular a rotacional de E. Isso vai dar o quê? Vai dar menos J ômega B, mi H, né? Daí eu posso tirar o meu H, né? H igual a... Se eu passar para lá, vai ficar dividindo, né? Eu passo para cima, vai ser J sobre ômega mi, né? Rotacional dessa expressão aqui. E a rotacional disso é fácil calcular, tá certo? Tem uma regra da cadeia, né? Aonde? Esse menos J vem para cá, né? Daí passa para cima, vira J. Né? Certo? Tem uma regra da cadeia aqui, né? Rotacional de uma função vezes um vetor, né? Menos A vetorial gradiente da função, mais F rotacional do vetor, certo? O vetor que a gente está falando aqui é o E0, né? Certo? Rotacional de E0 dá zero, é constante. Gradiente dessa função, gradiente da função exponencial, é fácil mostrar que dá menos JK exponencial.